Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso, Vitor Takasso. E depois de muito tempo eu acho que eu finalmente posso vir aqui pra falar pra vocês sobre Five Nights at Maggie's 2. Uma continuação direta do primeiro jogo que eu já fiz vídeo aqui no canal, em que é um jogo bem bugado, tipo, bem bugado mesmo, em que acompanhamos a história de um cara que era um engenheiro famoso que acabou construindo um restaurante de animatrônicos que fazia experimentos com crianças de finalizar elas e colocar a sua alma bem perto do animatrônico para poder ter a vida eterna. E que o nosso protagonista, que é filho desse engenheiro famoso, vai tentar impedir seu pai de fazer essas maracutaias bizarras. Mas agora eu queria continuar essa história aqui com vocês. Será que esse jogo melhorou bastante? Será que não tem mais bugs? Será que as noites não travam depois que eu passo de noite? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Então sentem-se, peguem uma pipoca e um refrigerante, se acomodem e vamos agora analisar Five Nights at Maggie's 2. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos e vamos pro vídeo. Assim como o primeiro jogo, Five Nights at Maggie's 2 também tem uma versão antiga lançada em 31 de outubro de 2016. Pois é, daqui a pouco já completa 10 anos. Porém, obviamente, o foco do vídeo de hoje será a versão remaster, lançado dia 25 de maio de 2023. Desenvolvido mais uma vez por Manuel Genaro. Exatamente, nosso mano aqui tá de volta. Que acompanhamos a lore bizarra e perturbadora da família McAdams. Uma família que é basicamente 100% cópia da família Afton, mas tudo bem. E pra quem assistiu o primeiro vídeo sobre Five Nights at Maggie's, sabe muito bem que a wiki desse jogo é praticamente inexistente. Ninguém escreveu nada na wiki de Five Nights at Maggie's. Então, mais uma vez, eu vou usar de base o vídeo do Derek Johnson, uma pessoa muito boa, que nesse vídeo dele ele resume muito bem a lore de Five Nights at Maggie's, desde o primeiro até o último. Então, se vocês quiserem ver a lore, a história um pouquinho mais completa, vai lá no canal do Derek Johnson e aproveitem, beleza? Mas enfim, antes de ir pra esse jogo de quebrar o coração, eu queria resumir pra vocês primeiro o que rola no primeiro jogo de Five Nights at Maggie's, pra vocês já ficarem engatados do que vai acontecer daqui pra frente. Então, aperte os cintos e simbora. No primeiro jogo a gente acompanha o personagem John McAdams, um engenheiro muito entusiasta que decidiu criar um restaurante com animatrônicos, com uma pizzaria infantil bem enfadonha. Enfim, então John acabou tendo 3 filhos, o primeiro, que é o mais velho, chamado de Henry McAdams, e 2 filhos mais novos, Jason McAdams e Stacy McAdams. E John, apesar de ser um homem de negócios e muito entusiasta, ele na verdade escondia um segredo terrível, pois ele sequestrava crianças e fazia experimentos para alcançar a vida eterna, colocando os corpos do lado dos animatrônicos para ver se eles revivem. E a sua primeira cobaia foi nada mais nada menos que o seu filho Jason McAdams, que acabou possuindo o animatrônico Guppy, e depois a sua própria filha Stacy, que acabou possuindo a animatrônica Maggie, a líder do grupo e a cara do jogo. Então Henry, vendo que seu pai estava agindo de uma forma bem enfadonha, ele decide dar um choque nele e acaba finalizando o próprio pai, que morre do lado de um animatrônico porco que ele estava construindo. Henry acaba sendo foragido, John McAdams acaba possuindo o porco chamado Surge. Depois que o John morreu, um novo gerente assumiu o restaurante, acontece os eventos do primeiro jogo. Henry entra no escritório do novo gerente, ameaça atirar nele caso ele não dê as papeladas em que o pai dele fazia os experimentos com as crianças, e então ele acaba finalizando o seu novo gerente. Então Henry pega a papelada e vai embora mais uma vez, mudando de identidade pela segunda vez. E depois do falecimento do novo gerente, o filho dele acabou tendo que assumir o restaurante, porém não durou por muito tempo e acabou fechando. E então, depois de um tempo, especificamente em 1992, todos os animatrônicos, objetos, as coisas, tudo foram movidos pro armazém do John McAdams, que acabou virando um museu que o pessoal pode visitar, em que o pessoal pode entrar, visitar e tirar foto e etc. É como se fosse um museu mesmo. Até que então, certo dia, um grupo de adolescentes acaba invadindo o armazém. E então algo brutal acontece, que na cutscene de Five Nights at Maggie's 3 explica um pouco melhor, em que acompanhamos 2 rapazes, um chamado Aaron e o outro chamado Steve. Os 2 chegaram em casa para tomar café juntos, até que então o Steve pega o jornal para ler um pouco. Então ele descobre que o assassino chamado de Frankenstein retorna. Ih, peraí, Frankenstein? Eu acho que eu não expliquei isso no primeiro vídeo. Mas vamos fazer um resuminho então. Bom, quando o John McAdams começou a fazer suas vítimas para os seus experimentos, pois ele queria se tornar um deus megalomaníaco, a polícia que estava investigando todo o local da pizzaria acabou apelidando o finalizador, né, o assassino,
de Frankenstein, pois todas as vítimas tinham um padrão de ferimentos nos corpos. E curiosamente, depois que o John McAdams faleceu, o Frankenstein nunca mais apareceu, então significa que era ele. Porém, agora ele do nada retornou. Mas enfim, lendo essa história pro Aaron, o Aaron acaba parando o café e diz pro Steve ir embora, pois ele precisa resolver algumas coisas. Então, quando o Steve vai embora, descobrimos que na verdade o Aaron é o Henry McAdams, disfarçado, obviamente, com outra identidade. Então, sabendo que o seu pai retornou mesmo em um corpo de um animatrônico, ainda continua fazendo seus testes, Henry decide tentar impedi-lo mais uma vez. E então nós temos um salto temporal até 1995, em que os eventos de Five Nights at Maggie's 2 acontecem. E então eu vou narrar pra vocês agora. Abrindo o jogo, já me deparo com a tela de escolher o idioma, assim como no primeiro jogo. E, assim como no primeiro vídeo, eu vou escolher espanhol porque é o mais fácil de ler. Então, do nada, pulamos para um minigame, que controlamos um guarda noturno. E explorando o lugar, não dá para entender quase nada. A pixel art parece muito mesmo Atari. Dando algumas voltas, eu acabo chegando em uma sala que tem uma fita VHS em cima da mesa. E pegando ela... Eu sei que pode parecer bobo, mas eu juro pra vocês que eu taquei o celular longe quando isso susto aconteceu. Eu pulei da cama, cara. Bom, o menu não é a coisa mais genial do mundo, é apenas a entrada do armazém do John McAdams. Então aparece um jornal dizendo que precisa de segurança noturno para poder cuidar do lugar, que o horário será das meia-noite até as 6 da manhã e que eles não serão responsáveis por lesões ou desmembramentos. Pera, o quê? Começando a primeira noite eu já acho muito confuso o que eu tenho que fazer. Eu tava tão confuso que eu acabei desligando a ligação do cara do telefone. E eu não ouvi o que ele tinha pra dizer nessa primeira noite. Só um minuto que eu tenho que procurar no YouTube e vamos lá. Então o cara do telefone, que aqui também não tem nome, assim como no primeiro jogo, acaba nos dando boas-vindas e explica pra gente as mecânicas do jogo. Primeiro ele explica pra gente as câmeras de segurança, que abrindo o seu tablet você pode ver as câmeras do armazém e também as câmeras do duto de ventilação, à la FNAF 3. Em que nas câmeras do armazém você tem um botão de áudio, que é igual ao FNAF 3, mas diferente. Se um animatrônico estiver numa sala e você clicar nesse áudio, ele fará um som estático que vai fazer o animatrônico dar um passo pra trás pra sala anterior. Por exemplo, se um animatrônico estiver na câmera 3 e você clicar o áudio para poder afastá-lo, ele vai voltar para a câmera 2. GG. Já no duto de ventilação não tem segredo. Você clicando no botão fechará a entrada do duto e o animatrônico não conseguirá passar. Porém, ele só vai manter fechado se você ficar ali olhando a câmera, pois se você fechar e abrir de novo, o duto se abre e você precisa fechá-lo de novo. Isso é bem chato. Já no seu lado esquerdo tem um portão com um tabletzinho que você pode acender a luz e dar choque em um animatrônico que estiver ali. Porém, você não precisa acender a luz para ver quem tá lá, basta clicar o botão de choque que, se ele estiver lá, ele já toma um choque instantâneo e vai embora. E no seu lado direito tem outro portão, que tem um animatrônico sentado ali, que ele vai levantando aos poucos e você precisa usar a lanterna para dibrar ele e mandar ele sentar de novo. E para piorar mais ainda, tem um duto na sua frente, mas não é tão ruim assim, acredite em mim. Esse jogo tem coisa muito pior, sério. Então ele diz que tem alguns animatrônicos aqui, né, como a gente percebeu, e que por algum motivo eles queriam deixar esses bichos aqui, dizendo que é parte da atração do armazém. Pouca bosta. E ele diz que quando você pergunta pros superiores por que tem esses animatrônicos aqui, eles respondem com tipo, porque eles são tecnologia velha, fazem parte da mão do papel do John McAdams. É uma desculpa esfarrapada, mas... tá bom, né? Então ele nos revela que eles, por algum motivo, andam de noite. Meu Deus, que surpresa! Será que os animatrônicos possuídos do John McAdams andam de noite? Será? E eles explicaram pro nosso rapaz aqui que, na verdade, isso é mau funcionamento nos animatrônicos. E ele claramente não acredita nisso. Então ele finalmente apresenta 3 animatrônicos pra essa noite. E os primeiros que se ativam são Maggie e Shanshi, a gata e o porco. E a mecânica deles é a seguinte: eles vão sair do palco pela câmera 6 e então avançar até a câmera 3, que é perto da sua sala. Mas fiquem tranquilos, porque eles são dibrados através do sistema de áudio, que tem aquele som estático que eu falei. E se você usar o áudio neles, eles irão voltar para a câmera anterior de onde vieram. Mas se eles forem bem rápidos e você não conseguir acompanhá-los, eles vão chegar até a porta à sua esquerda e você precisa dar
dá um choque neles para eles voltar lá pro palco. E como eu disse antes, tem aquele macete que você não precisa acender a luz para olhar pro corredor, basta clicar no botão de choque que se tiver alguém ali, vai tomar um choque instantâneo na hora. Já o terceiro animatrônico é aquele que fica à sua direita, o Guppy. A mecânica dele é bem simples, ele vai levantar gradativamente, que você precisa piscar a lanterna na cara dele, ficar aceso por um tempo, que ele vai voltar a sentar normalmente. Ele parece um pouco complicado, mas eu não tomei jumpscare dele em nenhum momento, então ele parece ser bem fácil. Então o guarda noturno nos despede, então finalmente começamos essa noite. E no início foi um pouco confuso, porque é difícil de se acostumar com esse layout bizarro e essa sala. Eu não gostei desse escritório, comparado com o primeiro jogo. E sobre a mecânica do áudio, a câmera 1, que é onde os animatrônicos vão depois de sair do palco, o áudio ali não funciona. Exatamente, ali não funciona. Então não dá pra ficar segurando eles ali perto do palco. O jogo é safado. Mas enfim, nessa primeira noite a Meg e o Shanshi não é tão complicados assim. Então, passando finalmente, o jogo trava... Peraí, travou... não acredito, cara. O mesmo bug do primeiro jogo tá aqui de novo. Não, tipo, é sério que toda vez que eu vencer uma noite ou perder uma noite, o jogo vai travar em uma tela preta e não vai reiniciar. Poxa vida, hein? Que otimização ótima pra esse port. Meu Deus, que incrível. Mas enfim, vamos logo pra próxima noite que eu não tô afim de enrolar não. Na noite 2, o cara do telefone nos avisa que vai ser breve porque os animatrônicos ficam bem agressivos nessa noite e que a gente tem que prestar atenção. Então ele nos apresenta finalmente Hank e Flower, que estão cada vez mais estragados, que eu esqueci de citar durante o vídeo que os animatrônicos estão completamente destruídos. Eu realmente esqueci de citar essa parte no vídeo, eu tô esquecendo de tudo. Mas enfim, Hank e Flower vêm pela ventilação, que vocês precisam procurar eles na ventilação e fechar pra eles não passarem. Mas fiquem tranquilos que caso eles passarem mesmo assim e chegarem até a sua sala, eles vão ficar na ventilação à sua frente, que você precisa encarar eles por um tempo e eles vão embora. E então ele finaliza com a animatrônica da Lola, que também tá mais estragada ainda, em que ela vai aparecer em alguma câmera aleatória, que você não pode encarar ela por muito tempo, senão ela brota dentro do duto na sua sala. Mas tem como evitar ela. Se ela aparecer dentro do duto na sua sala, você pode virar pro lado um pouquinho, esperar um pouco que ela vai embora. Já na câmera, ela fica ali e não sai mais. Então, para tirar ela de lá, você precisa clicar no áudio para poder tocar o som de estática e ela vai embora também. Então, ele finalmente termina a ligação e vamos pra noite. Pra essa noite maldita. Porque os animatrônicos ficam mais agressivos e o jogo fica um pouquinho mais complicado. E para melhorar mais ainda essa gameplay gostosa, o som do jogo ficou todo misturado e ficou esse barulho ensurdecedor. Ai, o doce som da depressão. E pra melhorar tudo, enquanto eu tava no meio da noite, a Lola entra na minha tubulação, eu não sabia o que fazer e eu acabei morrendo. Ai, que jogo maravilhoso, cara. E vocês devem estar muito curiosos de saber o que acontece depois da tela de morte. O jogo trava. Eu não aguento mais. Mas tudo bem. Indo pra segunda tentativa, agora eu consegui finalmente despistar a Lola no meu duto. E então... Pô, cara, me ajuda, velho. Ô, jogo maldito, velho. Pra piorar, o jogo travou, mano. Não, para, chega. Mas graças a Deus, depois de eu finalmente conseguir controlar essa noite, literalmente a segunda noite, eu passo de fase. E agora, vamos travar o jogo de novo e ir pra noite 3. Começando a noite 3, o cara do telefone liga pra gente e já começa explicando sobre um novo animatrônico, que é o Surge. Exatamente, o porco que está com o corpo... O porco que está com o corpo... O animatrônico em que John McAdams, o criador de tudo isso e o cruel das crianças, está possuindo. E aparentemente a mecânica dele é a seguinte, porque não foi isso que rolou na minha gameplay. Se ele estiver na câmera normal, você precisa usar o áudio de estática para poder afastar ele do seu escritório, e quando ele entrar no duto vai começar a piscar um sinalzinho de alerta, que você precisa procurá-lo no duto e então fechar o portão do duto para ele não passar. Só que em nenhum momento eu precisei usar o áudio nele, ele sempre vai pro duto. Eu não entendi por quê, mas ok, né? Esse jogo é muito confuso. Então ele diz que é apenas isso e vai embora, tá? As ligações estão ficando bem mais rápidas e isso facilita meu trabalho, obrigado. E bom, a gameplay a partir do momento que vai avançando as noites vai ficando um pouquinho mais rápida, só que
mais chata. Tipo, se vocês lembram do primeiro jogo, eu só fazia os movimentos câmera, duto e porta, câmera, duto e porta, câmera, duto e porta, câmera, duto e porta. Aqui você faz a mesma coisa, porém você também tem que ficar procurando os bonecos no duto pra não te atacar, e isso é muito chato. Isso, nossa, cai a gameplay num nível bizarro. E pra melhorar mais ainda, a Meg acabou me finalizando de novo. Vamos continuar de novo a noite 3, hein? Nessa tentativa eu quase morri pra Lola, porque minha gameplay tava muito enfadonha, eu não tava gostando. Mas depois de evitar a Meg, o Shanshi, a Lola, os bonecos no duto que eu esqueci o nome, eu acho que é Hank e Flower, pra você ver como esses bonecos são muito icônicos, porque eu não consigo nem lembrar deles. E também do Guppy, que sinceramente é muito fácil evitar ele do jogo. Eu finalmente venci essa noite maldita. E o jogo travou de novo. Tá bom, isso aqui não é Five Nights with Frogs, a gente não vai falar russo aqui. Vamos só prosseguir pra noite 4, porque vai ficar mais enfadonho ainda. Na noite 4, o cara do telefone liga completamente desesperado, porque ele diz que tem outro animatrônico escondido aqui no armazém, e que ele é simplesmente o mais agressivo e o mais rápido de todos, e que a mecânica dele é basicamente a combinação de todos os bonecos que a gente viu até agora, só que mais agressivo. Então, a última mensagem do cara do telefone diz que ele está muito assustado e que é pra gente ter sorte, sem revelar o nome desse animatrônico misterioso. E então ele desliga e vamos começar essa noite. Vocês tomaram um susto? Porque acreditem, eu pulei da cama. Conheça Jerry, um animatrônico coelho que nunca foi visto antes e aparentemente é uma das vítimas mais recentes do John McAdams. Pois é, lembra da cutscene que eu citei que no jornal o assassino tinha voltado e que um grupo de adolescentes tinha invadido o armazém? Pois bem, esse assassino é nada mais nada menos que o John McAdams no corpo do Serge, e esses adolescentes, um deles acabou sendo pego pelo John, que é um rapaz de 16 anos. E agora, aparentemente, esse adolescente de 16 anos está possuindo o animatrônico do Jerry, graças ao John que está aqui com a gente. Mas enfim, recomeçando a noite 4, eu finalmente achei o Jerry na câmera, e olha, ele é realmente bem rápido. Tipo, literalmente no começo da noite ele já aparece na câmera 1 e vai avançando até a câmera 3, que fica bem do lado da sua porta. E para driblar ele você precisa ir até a porta e esperar ele chegar e então dar um choque nele, que ele já vai embora. E aparentemente ele também vai no duto, que você precisa fechar a porta para ele ir embora do duto, mas eu nunca vi ele no duto até agora. Pelo menos ele não chegou na minha sala pelo duto, que eu saiba. Mas quando finalmente estava indo tudo muito bem, a Lola me pega e eu acabo morrendo. Primeiro, como é que eu morri pra isso? A câmera tava na minha frente, eu nem vi o boneco chegando. Tá, vamos lá, respira fundo. Vamos tentar de novo. Depois de uma tentativa enfadonha de tentar evitar o Jerry o máximo possível enquanto eu tiro os animatrônicos, simplesmente ignorando o duto. Não, é sério, é literalmente só ignorar o duto, que o Hank e a Flower vão chegar pelo duto, você precisa só encarar eles no duto que eles vão embora. Eu tava fazendo um mega trabalho à toa. À toa. Eu não vou coringar. Tipo, o único que eu foquei no duto foi o Serge, obviamente, porque fica piscando ali na câmera, né, que ele tá chegando. Mas tirando ele, eu não vi o Jerry. Eu não precisei me preocupar com o Hank e a Flower, que eu passei de noite. Eu juro pra vocês. Bom, mas enfim, vamos pra noite 5 agora. Bom, eu já quero avisar vocês de antemão que é nesse momento que eu simplesmente larguei o jogo, porque eu não consegui passar da noite 5. Eu não tô brincando, eu não consegui passar da noite 5. Sério, a mecânica desse jogo é tão confusa que eu simplesmente às vezes esquecia um e eu morria pra esse um que eu esqueci. Bom, e pra melhorar, essa noite não tem ligação, ou seja, o cara do telefone não ligou pra gente e muito provavelmente ele foi dessa pra melhor. Então, tudo que eu posso fazer é prestar minhas condolências e F no chat. É sério, eu não tô brincando, cara. Eu morri todas as vezes e eu não consegui passar da noite 5. E sinceramente,
não vale a pena. Por quê? Bom, deixa eu pegar um pouquinho a gameplay do YouTube aqui. Não se preocupa que eu vou deixar os créditos na descrição, relaxa. Passando a noite 5, a gente só recebe um cheque no nome de Aaron Mayer, simplesmente a identidade secreta do Henry McAdams, que a gente estava controlando esse tempo todo. Mas para poupar vocês de lore, também tem a noite 6, que sinceramente é a mesma coisa, só que mais difícil, eu acho. E uma coisa que a gente ganha depois de vencer a noite 6 é um jornal dizendo que o armazém foi demolido por causa de um incêndio. Também tem a noite 7, que sinceramente eu acho que não muda muita coisa, e passando ela você ganha um papel rosa no nome de Gabriel Kayden, que foi demitido por mexer nos animatrônicos. E quem é Gabriel Kayden? Eu não faço a menor ideia, mas provavelmente é o guarda que dava as instruções pra gente no telefone. Então, se esse Gabriel realmente for o cara do telefone, ele não morreu, ele só foi demitido. Então, tira o meu F do chat porque o cara tá vivão. Mas enfim, eu acho que é isso. A lore desse jogo é muito simples, não tem muito o que explorar, é tudo que a gente já sabe, só que com alguma pitada de novidade. E eu acho que acabamos por aqui. Hã? Pera aí. Alô? Você tá me dizendo que esse jogo tem fitas escondidas e eu não peguei? Tá bom. Próximo tópico, vai. Pois é, aparentemente esse jogo tem uma mecânica à la The Magic Hour, que você precisa coletar fitas escondidas, algumas coisas escondidas para poder saber mais da lore. E eu simplesmente passei reto durante a minha gameplay toda. Que delícia. Mas como eu não quero deixar passar esse jogo em branco, vamos lá analisar essas fitas. Na noite 1, aparentemente ela fica escondida aqui na câmera 5 em cima dessa mesa, que eu não prestei atenção. Já na noite 3 ela fica escondida aqui na câmera 6 no palco dos animatrônicos, bem aqui embaixo. Bom, aparentemente não são muitas fitas, porque não é em todas as noites, só algumas específicas, então bem legal. Já na noite 5, que é a noite que eu não ia passar nunca, ela fica na câmera 3 aqui nessa mesa, e é só pegar e GG. E por último, na noite 6, vocês têm essa última fita que fica aqui na câmera 2, em cima dessa caixa, e pegando ela, você tem todas as 4 fitas presentes aqui nesse jogo. E a primeira fita se passa em 1975, em que o próprio John McAdams grava dizendo os seus experimentos. E de acordo com ele, ele está fazendo esses testes sozinho, sem a ajuda de uma empresa terceirizada ou do governo, porque de acordo com eles, é um teste imoral, errado, desumano e enfadonho. Tá, o enfadonho eu inventei. E também é revelado por que ele decidiu abrir a empresa e o restaurante, porque ele queria ocultar o financiamento até que finalmente desse certo. Ok, esse cara é muito sujo. E de acordo com o próprio John McAdams, não tem nenhum prazer doentio nesses testes, ele só quer fazer isso em nome da ciência. Olha que desgraçado, mano, vai tomar no... Então ele detalha mais o teste de como funciona, que para poder transferir a alma de uma pessoa para outro corpo, o corpo antigo tem que ser destruído. Ele detalha que não quer testar isso em animais porque a mente humana é um pouquinho mais complexa e muito mais desenvolvida. Porém, se ele testar em o adulto falece, e em crianças até pode funcionar, mas tem que ser crianças de 3 a 4 anos. Cara, que maluco doente. Então ele revela que o primeiro teste dele foi um filho de 3 anos, o Jason McAdams, como eu citei lá no primeiro vídeo. E como vocês sabem muito bem, o teste meio que deu certo, mas deu errado, porque ele conseguiu possuir o animatrônico do Guppy, mas ele ficou meio raivoso, né? Ele não ficou completamente consciente. Já a segunda fita, a gente tá no ano de 1978, em que ele revela que o seu filho Jason está no corpo, mas está completamente diferente. Não é o mesmo filho que ele tinha antes, como eu citei. Eu acho engraçado que ele lamenta muito no áudio, dizendo que ficou muito triste que perdeu o próprio filho, que não é mais a mesma criança de antes, como se não fosse culpa totalmente dele, esse desgraçado. Mas ele termina a fita dizendo que vai melhorar e vai esperar surgir uma nova tecnologia para então prosseguir com os testes. Já a terceira fita, ele começa muito triste dizendo que perdeu sua filhinha, uma referência a Stacey McAdams, que acabou falecendo por um carro. E o doente do John McAdams acaba culpando seu próprio filho Henry por ter deixado a sua filha falecer, o culpando e dizendo que ele deveria a protegê-la. E na última fita ele já começa bravo, se perguntando como os policiais estão achando que é ele, tendo ligações com os órfãos, ou seja, ele começou a sequestrar outras crianças pro seu teste. Maluco doente. E provavelmente nessa época que ele ficou conhecido como Frankenstein, né, o finalizador de crianças que tem sua marca registrada, um serial killer. E bom, eu acho que eu não tenho mais nada pra comentar. Essa foi a história de Five Nights at Mag's 2. E bom, o que aconteceu com o Henry? O que aconteceu com o armazém? Bom, o que aconteceu com os animatrônicos, né, já que alguns foram resgatados? Bom,
A gente só vai descobrir isso quando vermos Five Nights at Maggie's 3, e sinceramente, eu não sei se eu quero ver muito não. Bom, esse jogo é completamente bugado, tipo bugado mesmo, mecânica confusa, eu não gostei dessa mecânica comparado com o primeiro jogo, é muito confuso, e também tem os animatrônicos que, cara, cada um tem uma mecânica desgraçada que eu não gostei, cara. Eu não gostei da mecânica do duto. Não precisava desse duto com a portinha, não precisava. E me desculpa quem gosta desse segundo jogo, mas pra mim tá muito inferior em comparação ao primeiro. Eu não gostei desse segundo, foi uma experiência bem chata, eu não gostei, gente. Me desculpa, eu prefiro até o primeiro Five Nights at Maggie's. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, eu já tô ficando sem voz, já tô ficando rouco já. Mas se vocês gostaram do jogo, não tem problema, beleza? Eu não gostei, tá tudo bem. Se vocês gostaram, tá de boa. Eu só não gostei. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não da minha gameplay, que foi tenebrosa. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.